Olá, seja muito bem-vindo à aula Como funciona o controlador PID. Aqui a gente faz até uma brincadeira de que o PID ele enxerga o presente, o passado e o futuro, né? Mas já vamos explicar aqui, calma, não tem nenhum futurólogo ou forças místicas, calma, calma. É só uma brincadeira para tentar entender o conceito, tá? Aqui nesse desenho a gente tem a arquitetura do controlador PID, tá? Esse controlador PID ele é formado basicamente por três blocos, tá? O bloco P, que é o bloco P de proporcional, o bloco I, que é o bloco integral, e o bloco D, que é o bloco derivador ou derivativo. Se a gente olhar aqui direitinho o nosso sistema de controle, a gente tem aqui o processo, aí a saída é realimentada diretamente para fazer a comparação com o setpoint, e com isso gera um erro. O erro funciona, ele é o sinal de entrada para cada um desses blocos, tá vendo? O mesmo sinal de erro entra para cada um deles. O proporcional, ele vai fazer a seguinte conta, ele vai pegar o erro naquele instante de tempo e vai multiplicar pelo seu valor Kp programado pela gente. O bloco I, que é o bloco integrador, ele vai fazer uma integral, ele vai somar todos os erros que ocorreram até o instante, ou seja, ele vai somar todos os sinais de erro que ocorreram até aquele instante e vai multiplicar pela constante KI, certo? E o D ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o erro, vai fazer uma derivada desse erro e vai multiplicar pelo valor KD, certo? Então, em termos mais físicos, é o seguinte, o bloco P, ele trabalha com um presente, né? Ele pega o erro presente e multiplica por uma constante. O bloco I ele trabalha com o passado, ou seja, ele soma todos os erros, todos os sinais de erro que ocorreram desde quando ele foi ligado, por exemplo, até o presente momento e multiplica por uma constante KI. E o derivador ele enxerga o futuro, ou melhor dizendo, ele vê a tendência do sinal, certo? O que é enxergar a tendência de um sinal? Por exemplo, vamos lá, eu estou subindo, né? Então, se eu estou subindo, ou melhor dizendo, eu tenho um sinal que está crescendo linearmente, eu posso dizer com certeza de que a tendência dele é continuar crescendo linearmente, certo? Então é isso que ele faz, ele pega o sinal do erro, já como é um DT pequeno, tão pequeno quanto o controlador permite, então ele faz a definição de derivada, certo? Que é o valor presente menos o valor no instante imediatamente anterior, dividido por esse ΔT, que é o tão minúsculo que chega a ser um diferencial de tempo, certo? Vamos para um gráfico que vai ficar melhor da gente enxergar. Então aqui a gente tem um controlador PID, onde ele recebeu um sinal, certo? Não está representado aqui no desenho, mas aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui no final a gente vê que ele chega a 1, certo? Então ele tem o seu valor em regime permanente igual ao setpoint, certo? Isso aí eu posso dizer para vocês. Então o que a gente tem aqui, ó? Quando o sistema partiu do 0 até o 1, que é essa parte aqui, que aconteceu? Então aconteceu o seguinte, no instante, logo depois, 0 mais, o que aconteceu? Já apareceu um diferencial de área aqui, ó, certo? Que é máximo, certo? Então, tá vendo? Ó, o erro ele vai diminuindo. E como o KI trabalha com a integral do erro, ele começa somando, certo? E vai somando essa área embaixo da curva do sinal KI, que é esse aqui, ó. É o sinal, o KI, melhor dizendo, é o sinal da curva abaixo desse sinal azul, que é o de erro, multiplicado pela sua constante, tá? Vamos deixar bem claro isso. Então, se vocês perceberem, ele vai somando
os sinais até chegar num instante tal que a derivada dessa curva aqui, ou seja, ele chega e começa a somar valores cada vez menores de área. Por quê? Porque o erro ele chega a trocar de sinal aqui. Tá vendo? Ele está um pouquinho negativo aqui até chegar à estabilidade mais na frente. Certo? O sinal KP, que é o vermelho, ele pega o erro, certo? E multiplica pela constante. Por exemplo, já dá para saber o seguinte, que o KP deve ser igual a 5, porque no instante t igual a 0 mais, podemos assumir que seja 1. Então, 1, e aqui ele partiu de 5, então já dá para dizer que é praticamente 5. Certo? Então, ele pega o sinal de erro, faz a multiplicação pela sua constante, certo? O sinal derivativo, ele é bem interessante por causa do seguinte, ó. O que é que ele faz? Ele pega aqui, ó, um instante t igual a 0 mais, diminui do instante t0 e divide pelo seu dt, certo? Então, esse sinal aqui, ó, ele está com uma tendência de queda, não está? Então, ele partiu de 1 e foi para 0,99, por exemplo. Então, 0,99 multiplicado pela constante KD, ele já vai puxar para o sinal para o outro lado, ou seja, vai puxar para o lado, vai ser um sinal negativo, digamos assim, ou contrário, porque a tendência do erro é diminuir, certo? Então, como houve aqui uma mudança já mais brusca, porque aqui a derivada é máxima, então ele já tem uma partida mais abrupta, certo? Aí você pega esse sinal, soma com o sinal do integrador e soma com o sinal do proporcional, ele vai te dar esse sinal aqui de saída do controlador, certo? Aqui no caso, ele parte quase de zero, porque o KP puxou bastante para um lado, o KD puxou bastante para o outro, e o KI quase não se manifestou, então está quase em zero. E aí, dada a dinâmica do sistema e por causa do controlador, o que aconteceu aqui? O sinal de saída foi se somando, certo? Foi acontecendo graças à soma dessas três parcelas, dessas três curvas, ó, a vermelha com a amarela e com essa roxa aqui, certo? Aí ele chegou, passou um pouquinho do valor do set point escolhido, mas aí foi se estabilizando aqui, ó, até encontrar o erro zero, certo? Então, o teu controlador PID faz isso, ele basicamente trabalha com erro, e aí ele faz as suas compensações de acordo com esse sinal de erro. Ok, gente? Então, relembrando, o KP, que é o KP não, o P, que tu ajusta ele através do KP, ele trabalha com o sinal do erro presente. O I, cujo valor que você ajusta é o KI, ele trabalha com o passado, digamos assim, com tudo que ele aprendeu, digamos assim. Lá do começo até o instante que ele está no momento, certo? E já o KD não, ele já enxerga a tendência do sinal. Então, ó, eu estou enxergando que a derivada de 0 foi para 1 e logo depois já começou muito abrupta, né? Então, porque ela vai fazer um negócio parecido com uma exponencial, digamos assim. Então, eu já vou multiplicar pelo meu KD, só que como a derivada ela é muito abrupta, então dá um sinal bem pronunciado aqui no KD. Certo, gente? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, certo? Mais para frente a gente vai fazer um exercício para a gente poder enxergar esses sinais aqui, ok? Mas por esse vídeo era isso, tá? Então, fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo.